Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs. Bom dia. Que já estão conosco nesta manhã de sexta-feira, gente, dia 28 de agosto de 2020, né? 28 de agosto. Eu tô pensando uma coisa aqui, viu, Simone? Sim. Dia 28 de agosto significa que daqui um mês... Ah, é? Daqui um mês, no dia 28 de setembro, se Deus quiser, eu vou fazer aniversário, hein, gente? 50 anos, hein? Que beleza, hein? Opa! Essas barbinhas brancas aqui, né? Denunciam a idade, né? Dia 28 de setembro, daqui um mês, se Deus quiser, né? A gente está completando 50 anos. Amém. De vida, né? Com saúde, graças a Deus. Se Deus quiser, né? Vamos, então, dar bom dia aqui pro pessoal, né? Que já tá com a gente aqui, dando bom dia aqui. Deixa eu ver quem escreveu, né? Não vou dizer aqui que eu tô vendo aqui o pessoal que já tá assistindo, mas eu só vou falar quem escreveu aqui pra gente uma mensagem, né? Por enquanto ninguém escreveu ainda, né? Pelo menos acordando ainda. Pelo menos não apareceu aqui pra mim, né? Você está com algum problema aqui? Achando meio estranho, né? Porque geralmente o pessoal já escreve, Bom né? dia. Ó, tá vendo? Agora apareceu. Vamos lá. Agora sim. Vamos lá. Marli Viana já tá dando bom dia, né? A Cristiane de Oliveira Santos. A Cristiane de Oliveira Santos, ela é lá da Igreja do Avivamento Bíblico, lá de Poá, né? Tá com a gente nessa manhã. A irmã Regina Amaral, né? Tá dizendo aqui, ontem tivemos um culto maravilhoso, com uma forte presença do Santo Espírito de Deus, Amém. né? Foi um culto muito abençoado, né? Quem não assistiu a mensagem do culto de ontem, assista, foi uma bênção, né? Ontem nós falamos sobre as condições para uma mudança, um avivamento espiritual, um despertamento na nossa vida, né? A Shelei já está dando a paz aqui pra gente também. E eu tô achando que tá com algum problema aqui, viu? Que não tá chegando os comentários do pessoal. Que pena, viu? Tecnologia tem dias que ela é teimosa, né? Agora parece que tá chegando. Vamos ver aqui. A Edna tá com a gente. A Edna Bueno Barbosa dando bom dia. Bom dia. Gilmar Porto, né? Tá dando bom dia, paz do Senhor. A Vera Lúcia. Shelei tá dizendo aqui 50 anos novinho. A Joyce Mari também já tá com a gente, dando bom dia, né? Quem mais? É isso. Eu não sei, parece que tá com algum probleminha hoje aqui, pessoal, pra gente receber as mensagens, tá? A gente vai tentar aqui, tá? Aos poucos, tá entrando muito devagar aqui as mensagens, ó. A Cristiane tá dizendo aqui, isso mesmo, avivalista para a honra e glória de Deus, né? Amém. Lá da igreja do pastor Marco, lá de Poá, né? A Cristiane. A irmã Lourdes está com a gente, a Maria Pinto também já está dando bom dia aqui pra gente, né? Amém? Bom, vamos lá, vamos louvar a Deus essa manhã. Simone vai dirigir aqui o louvor com a gente. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, amém? É maravilhoso nós podermos nos levantar e nos colocar diante da presença de Deus. Do coração do Senhor.
Será que voltou a funcionar, pastor? Não. Depois eu vejo. Infelizmente os comentários não estão chegando, mas eu peço que vocês continuem comentando aí, né? Amém. Depois nós vamos ler os comentários, tá paradinho curtir, hoje. né? Tá bem paradinho. Infelizmente tem hora que eu não sei como fazer isso, mas vamos seguir em frente. Amém. Glória a Deus. Esse louvor que eu vou cantar, ele se chama Descansarei. É um hino muito lindo que fala que mesmo que nós passemos por tempestades, né? Que nós passemos sobre as águas, né, tumultuadas, nós vamos descansar no Senhor, nosso Rei, amém? A nossa alma está segura nele todos os dias das nossas vidas, amém? A gente consegue recuperar algumas mensagens, mas infelizmente elas não estão entrando
assim, em tempo real, né? Então, por exemplo, aqui a Zoraia Conceição comentou: amo essa música, é linda demais. Na voz da Simone, então, ficou muito linda, né? Jesus. Amém, glória a Deus. A Lilian Gonçalves diz aqui: que louvor lindo. Neidinha Faria, bom dia, graça e paz. Vamos ver aqui, Gilmar, né? Acho que eu já tinha falado, Gilmar Porto tá aqui com a gente, a Maria Pinto, enfim. Os irmãos estão aqui, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo colocar, gente, as mensagens em tempo real, tá? Então, hoje, nós vamos lá, né? Elas tô conseguindo entrar depois aqui, ó. Por exemplo, a Regina Nascimento também falou aqui, aleluia, glória a Deus, né? Mas amém, nós vamos seguir aqui nessa manhã. Nós vamos falar hoje então sobre mais uma parábola de Jesus, tá bom, gente? Nós vamos abrir em Lucas capítulo 14, acompanhe conosco, Lucas capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 15, ok? Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, hoje nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia, ok? Então, ontem nós falamos, não é, sobre duas parábolas, a parábola do convidado ambicioso e a parábola da festa, tá? Hoje nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Bom, antes de ler o texto, é interessante a gente dizer o seguinte, que o que acontece? As duas parábolas que nós falamos ontem, elas estão no contexto, né, de um convite. Jesus recebeu um convite, né, para ir na casa de um fariseu. Eu não vou repetir tudo hoje de novo, né, senão fica cansativo, mas só dar o contexto aqui. Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu, né, e ali na casa desse fariseu, Jesus ele contou duas parábolas, né? Na verdade ele contou três parábolas, né? Ali na casa daquele fariseu ele contou três parábolas. Dessas três, duas nós vimos ontem, que é a parábola do convidado ambicioso e a parábola da festa. E a terceira parábola que Jesus contou na casa desse fariseu é a parábola da grande ceia. É interessante a gente notar o seguinte, essa parábola da grande ceia, ela é muito parecida, tá, com uma outra parábola que Jesus contou também, que nós inclusive já falamos aqui numa outra ocasião, que é a parábola das bodas, tá? Que está lá em Mateus capítulo 22. Então, essa parábola da grande ceia, ela é muito parecida com a parábola das bodas, tá? Mas não é a mesma parábola. Ela é parecida, porém, tem alguns aspectos diferentes, porque Jesus contou as duas parábolas em ocasiões diferentes, né? Em lugares diferentes, tá? E tem alguns detalhes parecidos, mas tem alguns detalhes também que mostram que são duas parábolas diferentes, embora elas sejam bastante parecidas, tá? Então, nós vamos ler aqui e vamos comentando aqui à medida que a gente for lendo. Então, eu vou pedir para a Simone, por gentileza, ler para a gente do versículo 15, né? Vai lendo, Simone, aí eu falo o versículo que para você parar, tá bom? Vamos lá, gente, acompanha aí. Se você puder estar com a sua Bíblia aberta, né? Então seria bem interessante, tá bom? Lucas capítulo 14, versículo 15 em diante. Vamos lá. Então diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado.
Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Eu não sei que palavra é essa, mas depois você explica. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso, até aí. Então essa é a parábola, tá, gente? Essa é a parábola do verso 15 até o verso 24. Então veja, o Senhor Jesus aqui, ele fala de certo homem, né? Aqui, esse certo homem representa Deus nessa parábola, tá? Então, esse homem representa Deus. Então ele diz assim, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, tá? Um grande banquete, uma grande ceia e convidou a muitos, né? Essa ceia aqui, gente, o que representa essa ceia aqui, tá? Essa ceia aqui é a oferta, né? O que representa essa ceia? Essa ceia representa a oferta da graça de Deus. É a oferta do evangelho da graça de Deus a todas as pessoas, tá? Essa grande ceia significa isso. Eu vou ler aqui, para me ajudar, alguns comentários aqui do Herbert Lockyer, né, que a gente está usando como apoio aqui. Ele diz assim, não é? Deus também proveu para a humanidade uma festa com comida farta, entre aspas, né? Uma festa na qual todas as necessidades pessoais, sociais e espirituais do homem podem ser satisfeitas. Deus, o nosso anfitrião, como um presente do seu amor e graça, proveu a festa do seu reino para todos os que aceitam o seu convite, tá? Então, esse homem aqui da parábola representa Deus e esta grande ceia que ele deu aqui representa a graça de Deus que está sendo oferecida para as pessoas. A graça de Deus, né, revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está sendo oferecida para os seres humanos em geral. Então diz aqui, ele convidou a muitos para essa festa, né? Mas aí o que acontece? Verso 17, então, diz assim, a hora da ceia, não é? Esse homem que representa Deus, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado, né? Então veja, esse autor aqui que eu estou acompanhando, ele até diz aqui que na época, né, naquela época de Jesus, naqueles tempos passados, o convite para uma festa dessa, ele era feito em 2 etapas, né? Ele era feito em 2 etapas. Primeiro, era feito um convite preliminar, tá certo? Dizendo, ó, vai acontecer a festa, vai acontecer a ceia. Já vai se preparando, já vai se organizando para quando chegar a hora da ceia você ir participar, né? E aí quando estava chegando mesmo, quando o dono da casa ali já tinha tudo preparado, aí ele mandava o convite definitivo, tá certo? Falando, ó, vai ser tal dia, tal hora, tô te esperando lá, né? Então era feito um convite preliminar e depois, quando tudo já estava preparado, então era feito o convite definitivo. Então veja, em tese, essas pessoas agora que vão ser convidadas, elas já tinham recebido um convite preliminar. Já era para elas estarem se preparando para participar dessa ceia, né? Já era para elas estarem se preparando. Mas você vai ver que elas deram uma desculpa para não ir,
tá? Deram uma desculpa para não ir. Até a Simone falou aqui, né, de uma palavra aí, rogo-te que me tenhas por excusado, né? Quer dizer, ó, que você me desculpe, tal, mas eu não vou poder comparecer, tá? Então, nós vamos ter aqui três desculpas que vão ser dadas pelas pessoas para não comparecerem a essa ceia. Nós já vamos ver essas 3 desculpas, mas veja só, uma coisa que a gente tem que entender, né, é a seguinte, gente. Nós vamos ter um servo, né, aquele homem que dá o banquete, ele manda um servo para avisar as pessoas que já está na hora de vir para a ceia. Aí esse servo vai, as pessoas dão 3 desculpas diferentes e não aceitam o convite. Aí o texto diz depois, né, que o senhor ali que ia dar a festa, ele ficou muito irado e ele manda convidar outras pessoas, né? Ele manda convidar, ó, ele fala aqui, então irado, verso 21, né? Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa, né, para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, né? Por quê? Porque a ceia estava pronta, estava preparada. Tudo já estava preparado. Como os convidados, os primeiros convidados, não quiseram ir, então aquele homem que ia dar aquele banquete, ele disse para o servo dele, ó, convida aí, sai pelas ruas, pelos becos, convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, né? E aí esse servo vai, convida essas pessoas, ele volta e fala para o senhor dele, olha, eu já convidei o pessoal que o senhor mandou, mas ainda há lugar. Interessante essa frase, ainda há lugar, né? E aí o dono da festa disse, então, sai pelos caminhos e atalhos, vai mais uma vez, se ainda tem lugar, vai mais uma vez, vai pelos caminhos, pelos atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, não é? E aí o verso 24, ele diz assim, o dono da festa diz assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles primeiros homens que foram convidados e que se excusaram, né? Como a palavra que está aí, que é um pouquinho difícil de entender, aqueles primeiros que foram convidados e que se excusaram, ou seja, que começaram a dar desculpas esfarrapadas para não ir na ceia, esses aí, o dono da festa disse aqui, esses aí, diz ele aqui, ó, nenhum daqueles que foram convidados, aqueles primeiros, nenhum daqueles provará a minha ceia. Eles não vão participar mesmo da minha ceia. Mesmo que queiram depois, eles não vão participar. Acabou a chance. Exatamente. Né? Encerrou-se a possibilidade deles participarem da ceia. Tá? Então, gente, veja, o que significa tudo isso? Vamos lá. Os primeiros a serem convidados aqui, nessa parábola, representa o povo de Israel, tá? O povo judeu. É sempre importante a gente entender isso, porque Jesus, gente, ele era um judeu, né? Às vezes as pessoas não se dão conta desses detalhes, mas esses detalhes são importantes para você entender a Bíblia, para você interpretar a Bíblia, né? Esses detalhes históricos, esses detalhes culturais, a gente precisa ter esses detalhes para a gente entender bem. Então, Jesus era um judeu, né? O Messias, que era Jesus, o Messias, tinha sido prometido para o povo judeu, para o povo de Israel. Né? As escrituras do Antigo Testamento, tá? As escrituras do Antigo Testamento, elas já profetizavam da vinda, né? Já profetizavam da vinda do Messias, já profetizavam da vinda do Cristo. Tá? E Jesus é esse Messias, Jesus é esse Cristo. Mas esse Messias foi profetizado
primariamente, né, para o povo judeu, para o povo de Israel. Tá? Só que acontece que esse povo não aceitou o Messias, não recebeu, não reconheceu o Messias. Tá? Então esses primeiros convidados aqui que deram desculpas, eles representam aqui na parábola o povo judeu. Tá? E os segundos convidados e os terceiros convidados, tá? Porque tem, veja bem, tem o primeiro lote de convites, o servo recebe 3 desculpas, né? Aí depois vem o segundo lote de convites e o terceiro lote de convites. O segundo lote e o terceiro lote de convites representam os não-judeus, representam o que a gente chama os gentios, os não-judeus, né? Por quê? Porque Jesus, né, veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram, não receberam, né? Aliás, o João diz isso, né? Acho que a gente podia até ler aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler rapidamente aqui, ó, um texto. O Evangelho de João diz isso, ó. Olha, quer ver? João capítulo 1, versículo 11, ó. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus veio para o que era seu, ou seja, ele veio para o seu povo, para o povo de Israel, para o povo judeu. Mas o povo judeu não o reconheceu. O povo judeu ficou se excusando, como diz a palavra lá. Ficou dando desculpa, ficou inventando pretexto para não aceitar o convite da graça. Então ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, aí continua o versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, né? Então, glória a Deus, né, gente? Porque glória a Deus que eu estou aqui. A porta do Evangelho foi aberta para nós, né? Embora isso não quer dizer, né, que se os judeus aceitassem, isso não quer dizer que nós estaríamos rejeitados, né? Tá? Mas essa rejeição inicial dos judeus, né, de alguma forma abriu a porta, né, para nós, né? Tanto que esse texto diz aqui que embora os seus não o receberam, todos que o receberam, né, a esses ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, tá? Bom, mas vamos lá. Então entenda isso. Vamos por partes, né? O homem aqui, o dono da festa, ele representa Deus. Os primeiros convidados, o primeiro lote de convidados, onde nós temos 3 desculpas, representa o povo judeu. O segundo e o terceiro lote de convidados representam os não-judeus, os gentios. E esse servo aqui, que sai a convidar, ele representa o quê? Os profetas de Deus, né? Os servos de Deus lá do Antigo Testamento, os profetas, que falaram, que chamaram, né, o povo de Deus, né, ao arrependimento, à comunhão com Deus, e até mesmo representa o próprio João Batista, né, o Herbert Lockyer, ele fala isso, porque o João Batista foi o último profeta, né, vamos dizer assim, da velha aliança, tá certo? Foi o último, e o precursor do Messias, aquele que apontou, né? Olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse aí, ó, é esse aí, né? Quando João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse daí é aquele do qual os profetas falaram lá no Antigo Testamento. É esse aí, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus. Sabe? Todas aquelas profecias que existiam sobre o Messias, sobre o Salvador. É esse daí que veio cumprir essas profecias. João Batista foi o último dos profetas,
né, da velha aliança, vamos dizer assim. Ele foi um profeta de transição entre a velha e a nova aliança, mas ele foi, né, vamos dizer assim, o último dos profetas da velha aliança e que foi contemporâneo de Jesus e falou, olha, é esse daí que vocês precisam reconhecer. Mas os judeus, infelizmente, a grande maioria deles, né, não todos, mas a grande maioria dos judeus não reconheceram a Cristo, né, ou não reconheceram Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido, como aquele que havia sido prometido por Deus lá nas páginas do Antigo Testamento, tá? E quais foram as desculpas? Agora veja, essas desculpas que o povo judeu deu aqui, elas são muito parecidas com as desculpas que as pessoas dão hoje também, né? Embora essas desculpas foram dadas inicialmente pelo povo judeu, essas desculpas, elas são muito parecidas com as desculpas que as pessoas dão hoje. Os tempos mudam, mas, né, os métodos continuam os mesmos. Eu diria que os tempos mudam, mas as pessoas continuam as mesmas, né? As pessoas continuam as mesmas, porque os tempos mudam. Hoje a gente tem, né, tanta tecnologia, né? A gente tem a comunicação, hoje é num abrir e fechar de olhos, né? Mas o ser humano é o mesmo. Infelizmente o ser humano é o mesmo, coração duro, né? Coração rebelde, coração indiferente, como a Simone falou aqui, muita indiferença, sabe? Pouco caso com as coisas espirituais, né? Não é muito diferente, tá? Então veja só, qual foi a primeira desculpa aqui, ó? O verso 18, né? O verso 18 diz assim: não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Quer dizer, começaram a dar desculpas, começaram a tirar o corpo fora, sabe? Começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Né? Rogo-te que você me desculpa, aí que não me leva a mal. Mas eu tenho mais o que Mas eu tenho coisa mais importante para fazer do que aceitar a ceia da graça de Deus. Sabe? Eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar ouvindo essa mensagem do Evangelho da graça de Deus. Né? Eu comprei um campo, eu tenho que ir ver esse campo. Né? Aí o segundo falou assim, no verso 19, outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Né? Rogo-te que me tenhas por escusado. Né? Me desculpa, não me leva a mal. Comprei umas coisas interessantes e eu vou experimentar. Exatamente. E o outro, terceiro, falou assim: casei-me e por isso não posso ir. Né? Então foram essas 3 desculpas, gente, tá? Que foram dadas. O autor aqui, o Herbert Lockyer, ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz aqui que, ó, as 3 desculpas, Simone, as 3 desculpas são apenas uma, tá? As 3 desculpas são apenas uma em espírito e em essência. Eles não tinham a intenção de comparecer. Na verdade, eram mesmo o que a gente está falando, desculpas. Eles inventaram desculpas porque eles não estavam a fim de ir, gente. Né? Não estavam a fim de ir. Né? Isso é uma coisa muito atual, né? Principalmente a gente que é pastor, né? Eu que estou no ministério há quase 25 anos, né? A gente ouve tanta desculpa das pessoas para não participarem, né, dos cultos, para não participarem, agora é das lives, né? Para não participar das lives, para não participar das programações, para não participar dos trabalhos da igreja, que são programações de cunho espiritual, né? As pessoas dão cada desculpa, gente. Nesses quase 25 anos de pastorado, eu já ouvi cada desculpa esfarrapada, mas cada desculpa esfarrapada, que às vezes eu brinco com a Simone, uma hora eu ainda vou escrever um livro com
as desculpas mais absurdas que eu já ouvi para as pessoas não participarem das coisas de Deus, das coisas espirituais. Porque no fundo, é o que ele fala aqui, a pessoa não está afim. Então ela arruma uma desculpa. E até é engraçado, o Ronaldo ele manda, né, essas meditações e tal. E tem pessoas que até no WhatsApp mesmo, às vezes falam, não manda não, meu celular tá cheio. Gente, é triste, né? Porque é a palavra de Deus, gente. É Deus batendo na porta da pessoa. E a pessoa fala, não manda não, eu não vou abrir a porta não, estou muito ocupada, né? Como dizer, meu celular está muito cheio, não manda não, porque carrega demais. A memória está muito cheia. A memória está muito cheia. Gente, tem muita gente que faz isso, né? Então, é exatamente isso. Às vezes, eu me lembro aqui, só um pouquinho, de uma irmã aqui da nossa igreja do Cambuci, que nós fazíamos culto, acho que até nós já falamos isso para vocês. Nós fazíamos culto da tarde, na segunda-feira, na casa dela. E muitas vezes o marido dela estava lá, ele não era cristão, e ele se trancava dentro do quarto porque ele não queria saber. Ele até permitia que a esposa dele fizesse, mas ele não queria saber. Então Deus entrou dentro da casa dele, levou pastor para ministrar dentro da casa dele, mas ele não quis. E se trancava no quarto. Ele não quis. Então, olha como o amor de Deus é tão grande pelas pessoas que ele tá lá batendo, abre aí a sua porta, né? Eu quero te dar uma chance. Mas as pessoas não querem, preferem mesmo, olha, desculpa aqui a palavra, mas preferem pro inferno, né? Então, é triste, gente, é muito triste, né? Porque as pessoas, elas pensam no aqui e no agora, elas não pensam depois que elas passarem deste mundo para o outro, o que vai ser. As pessoas não caem a ficha das pessoas, infelizmente, né? Então elas se preocupam com aqui, com agora, né? Não pensam no futuro. E Deus está falando por todos os lados, de todas as formas, né? E é exatamente isso que acontece. Exatamente. Então, é isso. Então, eu achei interessante esse comentário aqui do autor do livro que eu estou seguindo aqui, que ele diz assim, que as 3 desculpas aqui, elas eram apenas uma em espírito e em essência. Qual que era a desculpa? Qual que era a desculpa que era só uma? É que eles não estavam a fim de ir. Cada um inventou a sua desculpa, né? Cada um inventou a sua desculpa. Então, veja, vamos lá. A desculpa número 1 foi aquela que o cara falou assim, comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? Mas até o autor aqui, ele fala que, olha que como esse argumento é banal. Porque, veja só, a ceia, ela era dada à noite. O cara ia ver o campo à noite? À noite dá para ver um campo? Dá para ver um campo à noite? E outra coisa, ele fala que, no contexto, Jesus está falando a judeus, né? Um judeu, ele é um negociante nato, gente, até hoje. Ele é um comerciante. Você acha que um judeu ia comprar um campo sem olhar antes? Esse homem não tinha comprado um campo sem olhar. Se ele tivesse falando a verdade, se ele tivesse comprado um campo, ele já tinha olhado, né? Não teria problema ele ir na ceia, porque a ceia era à noite, não ia dar para ele ver o campo à noite. E não podia esperar até o dia seguinte para ver o campo? Então é uma desculpa esfarrapada. Entendeu? Para não ir na ceia, para não aceitar a ceia da graça de Deus. Né? A graça de Deus está sendo oferecida, mas as pessoas, né? Eu sempre uso uma frase, né? Eu sempre uso uma frase que o pessoal gosta lá na igreja, né? Principalmente a irmã Fátima. Não sei se ela está assistindo ao vivo, mas ela sempre assiste depois, né? Que eu sempre falo assim: quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. É simples assim, gente. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Ela dá um jeito e faz e vai. Quando a pessoa não quer, ela dá uma desculpa. É isso.
Entende? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Inventa uma desculpa. Né? Então, é isso. E aí o autor aqui, ele fala aqui, ó, que esse que falou do campo, né? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Esse daqui é o exemplo daqueles cujas grandes posses, né? Porque eu comprei um campo, né? E preciso ir vê-lo. Então, é o exemplo daqueles cujas grandes posses exigem toda a sua atenção, a fim de roubar-lhes a riqueza espiritual. Né? Então, esse aqui representa aquele que está envolvido, tão envolvido pelas coisas materiais, ele está tão envolvido nos negócios, né? Ali das coisas materiais, né? Que então as grandes posses dele exigem toda a atenção dele. Então ele não tem tempo para cuidar da riqueza espiritual. Né? O segundo aqui que falou, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Aqui o autor diz aqui, representa os que estão tão envolvidos com as suas ocupações que não concedem qualquer folga ou oportunidade para cuidar dos interesses da alma. As pessoas não cuidam dos interesses da alma, né, gente? As pessoas só cuidam dos interesses materiais. Aí, quando a morte bate a porta, a pessoa não está preparada. Aí fica desesperada, né? Por quê? Porque não teve um preparo, não cuidou das questões da alma quando teve tempo. Né? Então essa segunda desculpa aqui, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, representa os que estão tão envolvidos com as suas ocupações, né, que não concedem uma oportunidade para si mesmos para cuidar dos interesses da alma. Né? E o terceiro, aqui a terceira desculpa, né, deixa eu olhar o horário aqui, a terceira desculpa foi qual? Foi casei-me e por isso não posso ir. Então o autor diz aqui, esse é a imagem daquelas preocupações e responsabilidades domésticas que tanto controlam o nosso tempo e pensamentos. Né? Que sim, todos nós, veja, ninguém está dizendo aqui que a pessoa não tem que trabalhar, ninguém está dizendo aqui que a pessoa não tem as suas ocupações, ninguém está dizendo aqui que as pessoas não têm as suas responsabilidades familiares, né? Responsabilidade como marido, como esposa, como pai, como mãe. Né? Tudo isso é lícito, tudo isso é ok, normal. O problema é quando a pessoa usa essas coisas como desculpa para não buscar a Deus. Porque essas coisas não são desculpas para não buscar a Deus. Na verdade, nós teríamos que buscar a Deus até para ter a sabedoria e a graça de Deus para administrar essas outras áreas da nossa vida também. Né? Então esse que diz aqui, casei-me, não posso ir, né? ele representa, ou é a imagem daquelas preocupações e responsabilidades domésticas que tanto controlam o nosso tempo e pensamento, né? Tem gente que está tão assim, né, também focado nas coisas da família, nas coisas da casa, nas coisas do lar, né? Algumas mulheres, por exemplo, né? Não, eu tenho que limpar, eu tenho que passar, eu tenho que, né? Olha, a casa já está brilhando, não, mas eu tenho que limpar, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer... Enfim, né? Não estou dizendo para você ser negligente com as suas responsabilidades familiares, mas isso não pode impedir você de servir a Deus, né? O autor aqui ele até fala, mas a união conjugal e os deveres familiares, se levados a efeito, correta e justamente, nunca nos separam de Deus e da comunhão com os santos, né? Se a gente souber organizar as coisas, gente, né, nada vai nos separar de Deus, né? Pelo contrário, vai até nos aproximar de Deus, tá? Então, ó, ele diz aqui, em cada um dos casos, as 3 desculpas aqui, em cada um dos casos houve uma má vontade secreta em participar da festa. O problema aqui foi a má vontade, né? Nenhuma daquelas pessoas teve qualquer desejo de aceitar o convite. Se quisessem ir,
apesar de suas respectivas responsabilidades, teriam dito, sim, iremos. Se quisessem ir, teriam dito, sim, nós vamos, né? Pois onde há vontade, há sempre possibilidade. É aquela coisa, quando há um certo interesse em determinadas coisas, pode estar chovendo um canivete. É como o pessoal fala, né? Mas a pessoa vai. É verdade. Porque é de interesse dela. É verdade. Né? Vai numa festa de família, num casamento. Mas quando se trata de coisas espirituais, meu Deus. Mas eu tô lembrando aqui de a gente não vai citar nome, né? Mas eu tô lembrando aqui também, um tempo atrás aí, né? Há vários anos, na verdade, né? A gente tinha alguns irmãos que, olha, para ir num culto no meio de semana na igreja, não dá, tô trabalhando, tá puxado. Aí teve um belo dia lá que o pessoal arrumou uma quadra para jogar bola. E até me convidaram, né? Pastor, vamos lá comigo? Vamos. Aí quem que tá lá? Quem que tá lá jogando bola? O irmão que não tinha tempo para ir na igreja no meio de semana. Para ir na igreja ele não tinha tempo, porque ele estava trabalhando muito. Mas para jogar bola, ele deu um jeitinho e arrumou um tempinho para jogar bola. Então, gente, é isso. Nós temos que ver quais são as nossas prioridades. Né? Examinar o nosso coração, né? Será que aquela desculpa realmente vai convencer Deus? A gente precisa fazer essa avaliação na nossa vida, né? Verdade. Bom, deixa eu ver aqui. Que mais que a gente poderia falar? Ó, ele diz aqui, olha que comentário legal que ele faz também aqui. Ele diz assim, hoje em dia, multidões são convidadas à festa do Evangelho. Gente, multidões são convidadas à festa do Evangelho, mas reagem ao convite da mesma maneira. Não conseguem perceber que o convite vem do Rei dos Reis, para que estejam à sua mesa real, e que a rejeição a esse convite constitui-se na mais grave de todas as formas de desobediência. Olha isso. As pessoas não estão percebendo que rejeitar o convite da graça de Deus, né, constitui-se na mais grave de todas as formas de desobediência, tá? Bom, e aí, vamos lá, para a gente fechar aqui, né? O servo voltou, né? Pro dono lá da festa, pro senhor que ia dar a festa, e falou, olha, o pessoal, né? O pessoal não quer vir. Todos pediram desculpa, tal, né? Pediram para se darem por excusados, né? Me tenhas por excusado, e não quiseram vir. Então, o verso 21 diz que o dono da casa ficou irado. Ficou irado. Isso aqui representa a ira de Deus, irmão. Imagine o quanto Deus não está irado hoje, hein? Porque Deus é um Deus de graça, né, irmãos? E de favor, e de amor. Mas Deus também é um Deus justo, né? A gente fala sempre isso. A gente não pode dourar a pílula, né? Como diz, né? Deus, ele tem o atributo do amor, da misericórdia, da bondade, da graça, mas ele também tem o atributo da justiça, e ele também fica irado. E a ira de Deus, irmão, está na Bíblia, a ira de Deus vai ser derramada contra um mundo rebelde, né? Contra um mundo rebelde, contra um mundo desobediente. E aqui está falando que o homem, o dono lá da casa, ficou irado. E isso aqui é uma óbvia referência ao fato da ira de Deus, que também vai cair sobre as pessoas que ficam simplesmente dando desculpas para não buscar a Deus, para não servir a Deus. É isso aqui, é simples assim, né, como se diz. Bom, mas Deus é tão maravilhoso que ele dá oportunidade, né? Ele dá oportunidade. Então, aqueles primeiros não quiseram ir, que eu disse aqui, representa o povo judeu, mas cujas desculpas podem ser aplicadas a todos nós, tá certo? Mas aí a oportunidade da graça se abriu então para outras pessoas. Já que aqueles não quiseram vir, aqueles primeiros, então vai, disse o dono da festa, o dono da casa, para o seu servo, vai, né, depressa
para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E ele foi, e chamou, e o pessoal veio, mas ainda tinha lugar. Aí o servo chega para o seu senhor e fala, mas, senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Aí o dono da festa falou, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Né? Então, isso aqui, gente, representa o quê? Representa os gentios, né? Os não-judeus, que tiveram, então, a oportunidade aqui, né? de entrar. Né? O autor aqui, ele até fala aqui, ó, quer ver? Olha só, pecadores que persistente e descaradamente rejeitam as propostas da misericórdia divina, tremerão tarde demais quando virem que estão à disposição da ira de Deus. Né? Depois que as portas do banquete do Evangelho estiverem fechadas, os que rejeitarem ou rejeitaram a Cristo clamarão em vão para entrar. Né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas aí, veja só, ele também diz assim, graças a Deus, né, gente, que há lugar para os piores dentre os homens. Já que aqueles assim, que eram os primeiros, né, que em tese eram ali pessoas mais nobres, mais finas, né, rejeitaram, o Senhor é que falou, chama os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, né? Sai pelos caminhos, pelas estradas, chama os moradores de rua, chama todo mundo, vem para cá. Então ele diz aqui, graças a Deus que há lugar para os piores dentre os homens. Ninguém é tão ruim que não possa sentar-se à mesa real, né? Agora, importante, mas sendo bons ou maus, o único direito que temos de entrar na festa é o da graça. Né? Isso aqui também mostra, gente, que é pela graça de Deus. Essa grande ceia representa a graça de Deus, né? A graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso desempenho, não é pelas nossas obras, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus, é pela misericórdia, é pela bondade, é pela graça de Deus que nós temos a oportunidade de entrar nessa ceia, né? E aí ele diz aqui, olha, como é diversificada a multidão de redimidos de todas as épocas, né? Porque é gente de todo tipo, né? Como é diversificada a multidão de redimidos de todas as épocas. Milhões deles, espiritualmente empobrecidos e inválidos, aceitaram o convite real do vinde a mim, né? Espero que você tenha aceitado. Eu sou a primeira da fila. Espero que você tenha aceitado. Se não aceitou ainda, se você que está me ouvindo nessa manhã está dando desculpa, pelo amor de Deus, gente, acorda. Não, a gente está até num tom aqui, né, de descontração, mas é muito sério. Disso depende a salvação da sua alma. Dessa decisão depende onde você vai passar a eternidade. É muito sério isso, né? Então veja, vamos seguir aqui, ó. Ele diz aqui, é maravilhoso que, embora miríades de almas necessitadas tenham entrado, ainda há lugar para mais gente. Porque o servo falou, já convidei, mas ainda há lugar. Aí o dono da festa falou, então vai. Né? Ele até usa uma expressão interessante, obriga a todos. Vai pelas estradas, pelos atalhos. Chama todo mundo. Até obriga, né? Tipo assim, faz tudo o que você tiver, o que você puder fazer, para que essas pessoas entrem, porque se elas ficarem de fora, o que será daqueles que ficarem de fora da grande ceia da graça de Deus? É a condenação eterna, né? Então veja, ainda há lugar,
né? E o autor aqui diz assim: como seria bom se outras multidões pudessem ser vistas assentadas ao lado do dono da casa, né? Agora, quanto a nós, diz ele aqui, que estamos do lado de dentro, né? Se você está do lado de dentro, quanto a nós que estamos do lado de dentro, cabe-nos exercer toda forma de persuasão e esforço, um esforço santo, a fim de trazermos os rejeitados da sociedade para dentro da festa, né? Então, se você já está do lado de dentro, não é? Você tem que fazer todo o possível para colocar mais gente dentro dessa festa, né? Para convencer, né? Por isso que aqui o texto usa uma palavra forte, né? Fala, obriga, né? Nesse sentido, né? Faz tudo o que você puder, persuade, né? Prega, tenta convencer, ora, conscientiza, porque é algo muito sério. A gente vive na face dessa terra, gente, basicamente, né? Basicamente, para aceitar ou não a oferta da graça de Deus, para aceitar ou não esse convite, né? É para isso que a gente vive aqui, em primeiro lugar, tá certo? Então, que você que está me ouvindo, né, se você ainda não aceitou esse convite, que você aceite hoje. Né? Pare de dar desculpa. Pare de inventar desculpas esfarrapadas, né? Pare, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Aceite o convite da graça de Deus e entre. Por quê? Aqueles que rejeitam, ó, vou terminar lendo o último versículo. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Né? Ele está falando daqueles que foram convidados e deram as desculpas e rejeitaram. Né? Ele está falando, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eles não vão provar da minha ceia, porque eles foram convidados, eles tiveram a oportunidade, ficaram dando desculpa, então sinto muito, eles não vão participar da minha ceia. Amém, gente? Vamos cantar um louvor hoje? Hoje é sexta-feira, né? A gente, sei que já são mais de 9 horas, mas vamos ouvir aqui a Simone louvando com um cântico e depois nós vamos orar pelos pedidos de oração, tá bom, gente? Legal, vamos lá. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais
Senhor obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Amém. Amém, glória a Deus. Olha, os comentários voltaram no final aqui. Fiquei mexendo aqui, agora voltaram aqui, né? Graças a Deus. Olha, irmãos, eu vou ler um comentário aqui de um irmão aqui, para não dizer que fui eu que falei, tá? Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, pera aí. Cadê? Ah, sumiu aqui. Ó, o Edson Gomes de Brito. Eu não sei quem é ele. Você tá aí, irmão Edson? Deus abençoe. Depois você fala de onde você é. Mas olha só o que ele escreveu aqui, ó. É verdade, meu irmão. Hoje temos uma desculpa, que é o tal do coronavírus, né? Para quem queria uma boa desculpa, essa é uma desculpa de... Essa é uma ótima desculpa. Essa é uma ótima desculpa, né? Dá para ir no mercado, dá para ir na farmácia, dá para ir trabalhar, dá para fazer qualquer coisa, mas para ir na igreja não dá. Não dá porque tem o coronavírus. Tem que assistir pela live só. Vamos pensar, irmão, vamos repensar aí, porque olha, as desculpas, né, vão se multiplicando aí, né? Bom, vamos orar, gente, nessa manhã? Amém. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus aqui, né? Que bom que você está com a gente aí nessa manhã de sexta-feira, amém? Graças a Deus. Vamos lá. Você pode orar, Simone, pra gente? Todo dia eu dou a função aqui de intercessora, né? Intercessora oficial, né? A nossa oradora ou intercessora oficial aqui é a Simone. Então tem vários pedidos de oração aí, né? Vamos orar ao Senhor pelas famílias, amém? Glória a Deus, amém. Vamos aí colocar, né, diante do Senhor, que a gente possa realmente aí continuar avaliando a nossa vida, amém? Diante de Deus e nos colocar, porque o Senhor quer o melhor para nós, amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esta palavra nesta manhã. É uma bela de uma reflexão para que nós possamos avaliar, ó Deus, a nossa vida diante de Deus, avaliar as nossas atitudes, as nossas ações. Ó Deus, Pai querido, a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Ó Deus, nós muitas vezes, Pai, até mesmo inconscientemente, nós realmente formulamos desculpas para não obedecer, para não servir. Deus, nós oramos para que o Senhor trabalhe no nosso coração, porque nós cremos que o Senhor tem uma vida de bênçãos para nós. O Senhor tem preparado uma vida na eternidade para nós. Que possamos realmente nos preparar para essa festa, para este casamento, Senhor. Que possamos realmente dar valor às coisas espirituais. Nesses dias que nós vivemos aqui na terra, como peregrinos, como diz a Tua palavra. Deus, que possamos realmente buscar com amor, com devoção, com intensidade, ó Deus, e com anseio no nosso coração, ó Deus, por esse grande dia, Pai, que com certeza nós aguardamos, Pai, no nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, desperta a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo, Senhor, possa
tocar nos corações, que o Espírito Santo possa realmente ministrar em cada vida. Ó Deus querido, nós sabemos que o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele realmente, Senhor, ele não vai, Senhor, nos agredir emocionalmente, mas ele vai como um cavalheiro tocar, ó Pai, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Que possamos priorizar o Senhor, que o Senhor realmente possa ser a razão da nossa vida, da nossa existência. Deus, nós muitas vezes buscamos e pedimos tantas coisas. Ó Deus, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que sabe das nossas necessidades, o Senhor é aquele, ó Pai, que não, ó Pai querido, que nunca, Senhor, vai nos impedir, ó Pai, ou não vai nos ouvir naquilo que nós realmente temos pedido ao Senhor, mas o Senhor deseja um coração disposto, um coração obediente, um coração que se abre para buscar ao Senhor e as coisas espirituais. Deus, atrai-nos, ó Pai, diante da Tua presença. Fala ao nosso coração, Pai, nos ajuda para que possamos nos esforçar para buscar, amar e servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque é assim que o Senhor pediu no Antigo Testamento e é assim que o Senhor tem nos pedido nos dias de hoje. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, mais do que pedirmos coisas, nós pedimos realmente nesta manhã um coração aberto, um coração disposto a buscar e a obedecer a palavra do Senhor. Nós oramos, Pai, que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, possamos ter uma sexta-feira abençoada, possamos realmente nos prepararmos neste final de semana para buscar e servir ao Senhor. No nome de Jesus, eu quero colocar os nossos irmãos que estão aqui na live, que tem estado conosco todos esses dias, aprendendo a sua palavra. Abençoa as suas vidas, Senhor. Deus, diante de todas as suas necessidades, que são várias, Pai, nós colocamos a vida de cada um diante do Senhor. O Senhor, mais do que eu, sabe qual é a sua necessidade, aquilo que está, Senhor, no anseio, no âmago de seus corações. Senhor, que o Senhor possa estar suprindo, respondendo suas orações. Assim eu oro, Senhor, nesta manhã, entregando cada vida diante do Senhor. E oro em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. 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 Legal. Bom, pessoal, para o pessoal lá da igreja do Tucuruvi, amanhã, sábado, a partir das 13 horas, 1h da tarde, o pessoal do projeto Lavando os Pés vai estar lá na igreja, preparando aquele estrogonofe, né? Com batata palha, bem gostoso, para levar para os moradores de rua ali no centro da cidade de São Paulo, tá bom? Então, amanhã o pessoal vai estar saindo, fazendo o alimento, né? Saindo depois com roupas, com comida para distribuir ali no centro de São Paulo. Quem quiser participar, então é a partir da 1h da tarde lá na igreja do Tucuruvi, tá? E domingo, permitindo Deus, domingo às 10 horas da manhã, nós vamos estar juntos lá na igreja, né? Se Deus permitir, nós vamos concluir aquela série que a gente está falando sobre as parábolas de João Batista, né? Durante a semana a gente está falando das parábolas de Jesus. Lá na igreja, no domingo de manhã, nós fizemos 2 e vamos encerrar agora no próximo domingo com mais uma ministração, que são as parábolas de João Batista, tá? Então participe conosco domingo às 10 horas da manhã, tá bom? E permitindo Deus, a gente volta na semana que vem de novo, né? Com, então, as nossas lives, tá bom? Então é isso daí. Um bom final de semana a todos. Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom final de semana. Aproveite aí esses dias bonitos de sol, né? O tempo já tá esquentando um pouco mais. Então, aproveite o seu final de semana e terça-feira, se Deus quiser, estamos de volta. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.